pessoal, estamos aqui mais um ano reunidos para conscientizar e levar informações sobre a endometriose, mais uma campanha da endometriose. Esse ano resolvemos fazer algo um pouco diferente, um pouco mais interativo e vamos fazer um quiz sobre endometriose. Separamos aqui 2 times de pessoas que não somente têm algum tipo de convívio com a doença, mas também são influenciadoras, atrizes, profissionais liberais, etc., que têm todas elas em comum a endometriose. Umas já operaram, outras estão tratando clinicamente e outras têm a questão de gravidez envolvida, mas de qualquer forma, são pessoas que conhecem a doença, convivem com a doença e estão aqui ajudando a gente a levar mais e mais informação que cada vez mais se torna necessário, por incrível que pareça. Eu sou Cláudio Crispi Júnior, eu sou ginecologista, especializado em endoscopia ginecológica e vou pedir até para que cada uma se apresente de forma rápida, com nome e tudo isso, para a gente começar essa pergunta desses 2 times. A forma vai ser muito simples, nós vamos dividir em 2 times, A e B, e são 12 perguntas sobre endometriose, todas elas, e quando a gente tiver a vencedora final, esse grupo vai ser premiado com parabéns. De qualquer forma, a gente tem... A grande importância todo mundo vai ganhar, porque a gente vai debater, depois que tiverem as respostas, a gente vai falar um pouco de cada item desses, cada uma vai também poder fazer seu depoimento pessoal sobre os itens, e eu acho que é mais ou menos isso. Quem quer começar a se apresentar? Aliás, qual é o A e o B? Acho que a gente é A, não é? Então, beleza. Então, grupo A, se apresente, por favor. Bom, eu sou Jéssica Alves, atriz, tenho 33 anos, eu ia falar 34, gente, por quê? Passo esse ano, mas ainda não, 33. Me trato com o Dr. Crispi, tem o quê? Uns 3 anos? Mais ou menos. Por aí, logo que eu descobri, eu já fui pesquisando tudo, tem pouca informação, na época tinha menos ainda, hoje em dia a gente sofre com essa desinformação e ele tem me acompanhado, enfim, já congelei óvulos, já fiz bastante coisa, estamos juntos aqui nessa caminhada com todo mundo. Eu sou Marla Laranjeiras, eu sou influenciadora digital e sou mãe de uma adolescente que de 17 anos hoje, se trata com o Dr. Cláudio há 2 anos, descobriu a endometriose aos 15 anos. Meu nome é Simone, eu sou gerente comercial, tenho 40 anos e fiz a cirurgia em 2017 com o Cláudio pai e sigo sendo acompanhada pelo Cláudio Crispi Júnior de uma forma muito carinhosa, atenciosa e que me dá forças para seguir, porque é difícil. E minhas amigas aqui, a gente vai ganhar esse quiz. Com certeza. Vai. Eu sou Thaís Melchior, atriz. Eu fiz a cirurgia em 2019 com o Dr. Cláudio Crispi pai. E continuo até hoje me tratando com o Dr. Claudinho, para os íntimos, né? A gente é intimidade. E a gente sabe da importância de estar aqui, de estar fazendo esse quiz e levar informação para vocês. Time B agora, né? Isabela. Oi, gente, eu sou Isabela Santoni, sou atriz, tenho 29 anos, descobri minha endometriose com 26 anos, então tem 3 anos que eu trato, que eu acompanho, não fiz cirurgia e estou num processo de congelamento de óvulos. Então temos muito que conversar por aqui. Oi, gente, eu sou Brenda Haddad, atriz, tenho 38 anos, fui diagnosticada com endometriose em 2021 e o meu diagnóstico já foi tardio, então a indicação já foi cirúrgica. Em 2022 eu fiz a cirurgia com o Cláudio pai, continuo o tratamento com o Cláudio filho e desde então venho compartilhando a minha experiência para falar mais sobre essa doença e ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo desafio. Tá lá? Oi, gente, eu sou Ana Clara, tenho 27 anos, sou atriz também. Eu descobri a endometriose tarde, eu descobri com 23 anos e fazia tratamento com o Dr. Cláudio pai também. Congelei óvulos, né? E agora continuo o tratamento com o Dr. Claudinho. E é isso. Olá, meu nome é Débora, tenho 38 anos, coordeno toda a parte de ensino da Escola Crispi. Bom, meu diagnóstico foi em 2019, operei em 2020, né? O meu médico sempre foi o Cláudio Crispi Júnior. O pai foi mais um apoio, na verdade. Fiquei muito bem,
pós-cirurgia, né, sem sintomas, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com cada uma delas sobre essa doença que atinge milhões e milhões de mulheres em todo o mundo. Maravilha, então é isso. Vamos ao que interessa, né? Todos preparados? Onde até? Só para entender a dinâmica. A dinâmica. Eu vou fazer a pergunta, aí vocês vão debater rapidamente. A gente considera um tempo aí ilusório, aí uma de vocês pode até mudar durante as perguntas. O representante do grupo vai responder sim ou não. Perguntas simples e objetivas. Beleza? Beleza. Então vamos lá, pergunta número 1. Toda endometriose surge por meio da menstruação retrógrada, ou seja, da menstruação retornando pelas trompas durante o período menstrual. Sim ou não? É sim ou não? Pode não ser. Quem vai responder? Com certeza. O time B tá pronto. Ó, A gente tá Tem pressão. Calma aí, gente, peraí. A gente chegou no consenso. Tá bom. E aí? Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e vamos falar juntas, hein? 1, 2, 3. Não. É verdade. Até porque é igual prova. Tudo que fala toda tá errado, né, gente? fica a dica aí. Pegadinha, essa pegadinha. Fica a dica pra prova. Gente, até hoje a gente não sabe como a endometriose surge de forma específica. Existem diversas teorias, aliás, hoje em dia, até vários autores falando sobre a endometriose vindo desde a barriga da mãe, desde a vida embrionária da mulher. É óbvio que quando a gente pensa da forma mais objetiva, a menstruação retrógrada ainda tem o seu peso. Pensar que, de forma fisiológica, quase 100% das mulheres, quando vão menstruar, parte do sangue volta pelas trompas, que é um tubinho que não tem válvula, certo? E aí, nesse caso, sangue com endométrio cai na barriga, ou seja, na pelve, e isso poderia ser uma forma de explicar como que o endométrio foi transportado até lá. Contudo, isso não poderia explicar, por exemplo, como é que a endometriose chegou no pulmão, no cérebro, que existem esses casos mais raros, uma vez que não tem comunicação da barriga com o pulmão direta, certo? Então, algumas teorias acabam caindo mais em desuso, outras vão surgindo, mas a verdade é que a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. Alguém quer comentar sobre? Como todo mundo acertou, tá todo mundo certo. Algum comentário? Não, acho só uma curiosidade, né? Porque eu não sabia que a endometriose podia atingir outros órgãos. Eu achava que era só na parte da pelve e foi através daqui de correr atrás de informação que eu soube dessa informação, que pode estar até no cérebro. É verdade. Coração. A verdade só não foi descrito até hoje na literatura no baço. O resto já foi escrito em tudo. Osso, leito ungueal. A gente teve um caso de amígdala, né? Paciente que sangrava todo mês pela boca, por causa da menstruava pela boca. Me corrija se eu estiver errada, doutor, mas inclusive em homem, né? Exatamente, inclusive em homem. Poxa, acho que você acabou com uma pergunta minha, Brenda. Mas aí a gente se reuniu, aí eu falei, em homem, aí depois eu me senti muito burra, que eu falei, ó, porque não dá em homem. Tá vendo? Não, Então eu vou falar mas fui que eu não, que não falei sei. nome. Aí ela, tadinha, fui eu que falei nome. Então, beleza. Essa pergunta foi simples, só para dar uma aquecida. A gente pode fingir que não ouviu. Tudo bem. Tá bom, desculpa. Essa pergunta é boa. A principal indicação para a cirurgia de endometriose é para tratar a infertilidade relacionada à doença. Tempo. Prontas. Que isso? Tem que ser quem responde mais rápido. Não tá uma regra. A gente tá aqui tranquila. Responder, mas ficar pronto mais rápido ganha. Tempo. Ganha mais um. Então, a gente só não tá rápido porque a gente tá aqui, ó, tranquila. Entendeu? É a principal causa é essa, sim ou não? É isso. Essa é a principal execução. E aí, podemos chegar no tempo, no veredito? Prontas. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Não! Todo mundo tá acertando. Anos de endometriose. É verdade. A infertilidade é uma das causas de cirurgia, sim, mas longe de ser a principal. Aliás, a grande vertente mundial, ainda mais quando a paciente nunca fez nenhum tipo de abordagem prévia ou que já tentou, pelo menos, também algum tipo de técnica de reprodução assistida, as vertentes mundiais
principalmente em pacientes um pouco mais velhas, é que as terapias de reprodução assistida às vezes sejam melhores iniciadas antes de pensar em operar. Isso é de cada caso, obviamente, e a principal causa de você tratar a endometriose é a dor. Né? É a dor, principalmente aquela dor refratária. A dor que a paciente ela melhora um pouco, depois ela volta a piorar, ela não consegue ficar 100% bem ou nem perto disso, e você tem que oferecer o a mais para ela, que é a cirurgia de eliminação dos focos. Então, a infertilidade, ela sim é uma possibilidade cirúrgica, principalmente pacientes abaixo de 35 anos, mas a vertente mundial hoje desenha e vai levando as pessoas a tentar engravidar primeiro por técnicas de reprodução assistida, porque tem que pensar em fertilidade, ela já tentou engravidar, certo? Ela não conseguiu. Então, nesse caso, tem que fazer alguma coisa. Ou vai fazer uma técnica de reprodução assistida ou uma cirurgia. Então, as técnicas, cada vez mais, o que é a FIV com transferência embrionária, né, cada vez ganha mais espaço como primeira linha terapêutica para os pacientes inférteis com endometriose, mas cada caso é um caso. Agora, eu acho o seguinte, pela minha experiência caótica, antes de conhecer vocês, os ginecologistas, em sua maioria, só recomendam que você faça um exame de endometriose se você não está conseguindo engravidar. Então, eles pensam que pode ter aí uma endometriose para investigar. Mas se você só se queixa de dor, normal. Se for só a questão da cólica, tranquilo, né? Eu sentia muita dor na parte de baixo aqui da perna, uma queimação, e não era tratado na parte ginecológica, né? Exatamente. E aí tá tudo bem até aí, passa a não usar mais o salto alto e tá tudo certo. E não tava, né? Tira o salto. Tira o salto e tá tudo certo. O meu problema era não conseguir usar. O meu problema era não conseguir usar chinelo. Eu sentia dores, eu passei por ortopedista, angiologista, tudo. E ninguém falava, não tem nada aí não, tá tudo bem. Bota a perna que eu pro não alto. consigo usar um chinelo? O pessoal fala assim, eu vou pra uma festa da piscina, eu vou de salto. E eu tô pagando bico. Inclusive, doutor não Claudinho, conseguia, sentia muita dor. Desculpa Isso, te não foi interromper. Você suspendeu minha cirurgia, 2 dias antes, 3 dias antes, porque cheguei lá, tava tendo muita crise, né? Quem desconfiou foi uma hepatologista, porque dentro do consultório eu falei, eu tô com crise renal, meu Deus, crise renal. Aí ela desconfiou e aí pediu uma ressonância, foi quando eu descobri, aí levei pra ginecologista e aí ela me indicou direto pro Dr. Cláudio, porque ela falou que era caso cirúrgico, me assustou muito, falou, você não pode engravidar, não sei o quê, e eu muito nova, meu Deus, chorava, minha mãe ia comigo, eu ficava, toda consulta com todo especialista da equipe, eu falei, eu chorava, ia pro proctologista, eu chorava, ia pra doutora, chorava, aí fui operar, né, 3 dias antes, o doutor Claudinho, não vai mais, vamos suspender porque sua clínica está ótima, né? Você lembra perfeitamente. Eu tinha indicação, só que estava um tratamento que eu estava meio em cima do muro, a gente mudou um pouco a terapia e ficou meio melhor, a gente se segurou um pouco, porque cirurgia, eu até brinco no consultório, eu ganho a vida com cirurgia, tá, gente? Mas a minha, sempre que eu puder evitar uma cirurgia é melhor. Mas tem vezes que os sintomas são muito refratários, às vezes atípico, dor na perna, a gente tem paciente, às vezes tem infecção de repetição urinária ou dor para urinar, são dores que às vezes não passam também, dor na relação sexual, que é uma dor que é difícil de tratar pra caramba, então às vezes você acaba tendo que indicar cirurgia em casos específicos, mas realmente, a terapia da endometriose, ela é clínica, né? Inicialmente clínica, a gente tem que acompanhamento, é exatamente isso. Eu tenho uma dúvida em relação a... Não vai responder pergunta não, né? É isso aí. Não. É uma dúvida em relação a essa pergunta mesmo, porque ela estava falando da cirurgia ser um dos casos de fertilidade, para ajudar na fertilidade. Mas tem uma cirurgia, por exemplo, quando a endometriose é no ovário, ela prejudica ao invés de ajudar. Então, qual é o tipo de endometriose que você faz cirurgia e ela pode melhorar? Isso é uma boa pergunta. Assim, existem indicações clássicas de endometriose para cirurgia, tá? Paciente de doença grave não tem que discutir. Está quase obstruindo o intestino de que hoje o paciente? Entendeu? Estava com o intestino quase obstruindo, daqui a pouco ela vai ter emergência. Então tem que operar. O ovário ele é em cima do muro, porque se for muito grande o cisto, você tem que operar. Porque senão vai romper, vai fazer uma emergência na paciente. Se for muito pequeno, o ideal é não mexer. Porque senão tu vai só atrapalhar a reserva folicular do paciente. A vantagem do ovário é que ele tem uma tendência, em pacientes que respondem ao hormônio, que ele consegue às vezes diminuir o tamanho. Diferente do que a endometriose às vezes faz na pelve, o ovário pode ter isso. Então às vezes é um cisto maior, vai tratando, ele vai diminuindo, regredindo. Então você pode evitar a cirurgia nesses casos. Mas realmente, quando tem indicação de cirurgia com ovário, e tem que operar o ovário junto para você eliminar a doença, nesses casos é a discussão eterna de fazer a congelação prévia à cirurgia, que está muito bem indicado nesses casos.
ainda mais se for bilateral, né? Mas o ovário, só para saber, indicação de cirurgia geralmente é acima de 5, 6 centímetros de endometrioma. Mas eu tento enxugar o máximo que eu puder dele para evitar a cirurgia, não imediata pelo menos, entendeu? Terceira pergunta, por enquanto seguimos empatados. Essa é muito fácil, gente. Retirar o útero cura a endometriose? Não. Vamos devagar. Vou fazer a pergunta novamente. Eu vou reformular. Vou fazer. Retirar o útero cura a endometriose? Todas prontas. Muito fácil, Juliana, tá muito fácil. Então, não, a resposta é sim. Não. Verdade, retirar o útero não garante a cura da endometriose. Algumas vezes, quando a gente vai ter que fazer a cirurgia para endometriose, faz parte de retirar o útero da cirurgia, junto com a cirurgia da endometriose, a gente tira o útero junto quando tem indicação. Isso favorece, às vezes, a diminuição das chances de recidiva da doença voltar. Isso sim, tanto que em pacientes um pouco mais velhas, que você faz a cirurgia e tira o útero em conjunto, mesmo mantendo os ovários, é preconizado até de tentar mantê-la sem nenhum bloqueio hormonal, porque a chance de voltar é muito pequena, tá? Quando está sem útero. E aí acaba corroborando aquela questão da menstruação retrógrada, né? Você não vai ter mais menstruação, aquilo tudo, mas enfim, isso são discussões mais para frente. De qualquer forma, retirar o útero e lembrar que a endometriose é uma doença pélvica, ela pega os órgãos da pelve, então o útero pode estar afetado de forma indireta. Se eu tenho um foco grande entre o intestino e o útero, ele pode invadir o útero de fora para dentro. Mas não é uma doença exclusivamente uterina, não é endometriose. Então, realmente, é uma pergunta muito simples, não é que bom que vocês estão sabendo, mas não é todo mundo que sabe. Eu recebo o dia inteiro paciente no consultório falando que é médica que vou tirar tudo e ela não quer tirar tudo. E eu falo para ela, você tem que tirar tudo porque você tem a doença que não é o útero dela perfeito na ressonância, tem somente lá, às vezes, né, a doença muito grande na pele. Então, é essa questão, não. A resposta certa é não. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que todo mundo aqui... A pergunta, a endometriose tem cura? Essa pergunta é uma pergunta também muito boa, mas a resposta também é não. Né? Mesmo que você tenha uma doença muito controlada, depois do climatério, após a menopausa, você tem a tendência, aliás, o maior bloqueio hormonal que existe é a falência ovariana, né? O climatério. Então, você tem a doença controlada igual o mioma, vai ficar para sempre ali, desde pequenininha, sem causar nenhum tipo de prejuízo, dor, etc. E vai acompanhar o resto da vida, mas até você chegar no climatério, a ideia é ficar acompanhando, né, de forma anual, semestral, depende de cada caso. Não tem. Fez um exame de. Desculpa, tá? Minha mãe fez um exame de rotina para ver questão do intestino. Aí descobriu que tinha endometriose dela, que nem sabia, agora há pouco tempo. Aí o amigo nosso que é médico falou: sua menina endometriose. Eu falei: agora que tá endometriose? Gente. Não, eu ia falar que não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, acompanhamento e tem como ter boa qualidade de vida com a doença. Então, Claudinho, mas tem muita gente que acha que depois que faz a cirurgia, tá curado, Sim. né? E assim, no meu caso, eu operei, eu fiquei muito bem, né? Esses anos todos, sem dor, sem nada, mas ela pode voltar a qualquer momento. Quando você opera, você faz uma cirurgia que a gente chama de citoredutor. Esse termo é um termo ruim, né? Porque cito significa célula. Você não enxerga célula operando, você enxerga tecido, né? Então você tira tecido doente. Você não tem como garantir que saiam todas as células. Então, primeiro que se ficar uma célulazinha pequenininha ali, isso pode ser estimulado pelo ovário e voltar. Assim também como pode ter paciente que operou 10, 15 anos atrás, a doença nova surgir, né? Mas a doença que mais tende a voltar é a ovariana. O ovário, eu falo, ela é algo muito difícil para ser lidado, porque se o paciente opera, fica sem bloqueio, ou porque quer engravidar, ou por questões que não pode usar bloqueio, por questões de contraindicação, a chance de voltar sem bloqueio chega até 80% nos casos. Então, é uma doença que, por isso que muitas pessoas querem tirar o ovário da paciente, que não é também o mais adequado. Beleza? Todo mundo empatado. Quarta pergunta. Pergunta, acho que vai ser boa. Para uma menina jovem, adolescente, que acabou de iniciar sua vida menstrual, eu consigo prevenir a endometriose? Tempo. É sim ou não? Não, ele quer dizer assim. Que talvez caia no controlar. Prevenção. Teve mais discussão. E aí, o time A acabou primeiro agora. Ai, é verdade, não. Aqui tem uma coisa Você poderia repetir, por favor? Só pra gente entender a pegadinha. Para uma menina jovem, adolescente, que acabou de iniciar sua vida menstrual, eu consigo prevenir a endometriose? Sim ou não?
Pois é. Não, Pode ver? Vai, tentar. Então, ó, contar até 3 e ninguém responder. 1, 2, 3. Não! Todo mundo. Você está contando colo. Protocolo, se faz como prevenir, ninguém tinha endometriose. Já viraria um protocolo. Sim, não, mas eu concordo com o que você está falando. A grande questão a resposta é não, tá? Não tem como prevenir obrigatoriamente. Aliás, o nome disso chama-se prevenção primária, né? É você não ter a doença e fazer algo para evitar. Exemplo, câncer de pulmão, que é específico do tabagismo. Se eu não fumar, eu evito muitas chances e assim vai. A endometriose, a gente sabe que quando você usa o hormônio ou qualquer outro tratamento para a doença, você consegue, às vezes, segurar a progressão dela e tudo, mas em alguns casos não. Tem paciente que já tem, que usou pílula a vida inteira, literalmente, e tem uma doença intestinal de 5 centímetros. Isso aí nem a gente consegue explicar, né? Então, quando a gente faz a terapia hormonal, que seja, que é a primeira linha terapêutica até hoje, a gente está fazendo, na verdade, a terapia da dor da paciente. A gente quer melhorar a qualidade de vida dela. Mesmo que seja, usar hormônio nunca é bom, né? Usar hormônio sempre tem efeitos colaterais, ou quase sempre. Então, na verdade, você não garante a prevenção, você faz isso, mas de forma indireta eu quero tentar segurar a doença a progredir. Então, a resposta é não, eu não consigo garantir essa prevenção primária. Aliás, tem autores que botam isso desde o início do slide deles, lá do artigo, falando sobre isso, né? Não, é impossível você garantir isso, senão todo mundo tem menstruação, faz a pílula, ninguém vai ter endometriose, na verdade é isso. Dúvidas? Não. Comentários? Ajuda, muito fácil. Pergunta número 5, hein? Foi grande essa pergunta. Naquelas pacientes com endometriose que tentaram engravidar e conseguiram, de forma natural ou por técnicas de reprodução assistida, a endometriose poderia prejudicar o curso de uma gestação? Sim ou não? Paciente com endometriose, engravidou, não importa a técnica, se foi natural ou não. Será que a endometriose pode afetar a gravidez? Não é a gravidez da endometriose, é a endometriose a gravidez. Não, eu acho que assim, pode dificultar na pessoa engravidar, mas não atrapalha a gestação. Porque se ela tem endometriose, não. Ai, gente! Vamos lá! É 1, 2, 3. Não! A resposta certa é sim. Não acredito! Vamos lá. O que significa essa pergunta? Basicamente é o seguinte, eu tenho endometriose ou história de endometriose e eu engravidei, não importa qual é a técnica, tá? Se essa gravidez seria de risco, é basicamente isso a pergunta. E tem alguns autores que falam que realmente uma gravidez de risco, assim como uma paciente hipertensa, diabética e assim vai. Acho que houve confusão aqui nesse grupo, porque a gente sabe que a endometriose ela funciona como se fosse um bloqueio hormonal. Exato. E a doença fica paralisada, isso é verdade, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei se a endometriose afeta a gravidez, a gestação, a obstetrícia, e não a endometriose. E afeta. Não, mas espera, eu tenho dúvida. Sim. A paciente fica com dificuldade para engravidar, mas quando engravida? Ninguém corre perigo? Então, a doença fica estabilizada quase 100% das vezes. Tem uma mínima parcela que a doença estimula, mas isso é muito raro e é outro tempo. Mas, de qualquer forma, o bebê corre riscos por algumas alterações. O principal risco que a gente sabe que existe, a chance é de 15 vezes, não é 1.500%, é uma coisa chamada placenta prévia. É quando a placenta se forma na região próxima ao colo do útero. E, por vezes, ela vira acreta, quando ela infiltra demais o útero igual um tumor. E isso pode ser causa de parto prematuro, sangramento da gravidez e várias coisas. E o pior, a cirurgia não elimina esse risco da paciente, tá bom? Aliás, todos os meus casos de placenta prévia foram pacientes de endometriose, todos, sem exceção. Então, E dá pra como você descobrir aumenta esse quando? risco? Isso é bem no início. Depois de 16 semanas você sabe se ela está prévia ou não, se ela está baixa ou não. Entendeu? É quando ela fica bem perto do colo. Né? Só que isso é muito comum. A questão é que ela tem vários graus e níveis de placenta prévia, né? Ah, tá. Acho que a filha de uma funcionária minha teve isso. E aí, ela já perdeu o bebê. E aí, ela gestou de novo. Perdeu de novo. E aí, falaram que estava muito baixo. Não sei se é isso, né? E aí, teria que costurar. Aí é o colo curto, geralmente. É o colo incompetente que você faz na cerclagem. Mas a placenta prévia tem a ver com o colo também, né? Mas é uma causa de sangramento e até de parto prematuro. Então, se parto vai ser prematuro, pode afetar. Tem trabalhos que falam sobre chances de abortamento um pouquinho maior. Só que são trabalhos ainda não muito conclusivos, de desenhos ruins, mas a resposta então é sim, porque aumenta o risco de gravidez, aumenta o risco de parto prematuro. Salvas, por favor. 1 a 0.
Mas uma pergunta, Sim. que eu acho que isso é um mito que rola, não sei se vocês já ouviram. Engravidar cura a endometriose? Exatamente. Como não tem cura, então não cura. Mas de qualquer forma, não cura. Desaparece. Tem muitas pacientes, e uma coisa que a gente não sabe explicar, que depois da gravidez, ela fica um bom período, até mesmo sem bloqueio, sem dor ou com dor controlada. Só que muitos pacientes dessas, depois de alguns anos, elas voltam a ter dores muito intensas, tá? Então, na verdade, o que acontece na gravidez, o hormônio dela principal é a progesterona, que é o hormônio bonzinho da endometriose. Então, a doença tende a ficar estabilizada, ficar paralisada e é um bloqueio hormonal mais potente que uma pílula, por exemplo. Então, ela fica bem, geralmente. A cura é porque o sintoma melhora. Exatamente. A cura é essa ou a doença fica estabilizada um tempo mesmo. Mas não, todos os trabalhos que falam sobre isso, exatamente isso, eles começam assim, a gravidez não cura a endometriose, até para não ter esse tipo de mito, né? Mas por mais que tenha pacientes que, sim, ficam melhores pós-gravidez. Agora acontece... desculpa. Vai, pode. Assim, em muitos casos, assim, eu conheço 2 pessoas que tiveram dificuldade imensa para engravidar por 10 anos, aí conseguiram finalmente ter um filho. Aí logo depois engravidou naturalmente de outro, Sim. com muita facilidade. E isso acontece, a gente não sabe explicar esse tipo de coisa de verdade, mas em tese a doença está ali, né? Só que como ela exerceu um bloqueio muito grande durante a gravidez, e às vezes esse bloqueio posterga alguns anos até posteriormente, mas a gente não tem como falar que a gravidez vai aumentar a chance de uma próxima gravidez, entendeu? Isso é uma coisa que foi meio que, entre aspas, sorte, foi acaso, entendeu? Agora, em relação ao parto, Sim. pacientes com endometriose têm dificuldade de ter parto normal? Nenhuma. A endometriose não impede o parto normal. Não impede. Meu pai tinha um quê com parto normal, ele tinha, tá? Pelo contrário, né? Sendo bem criterioso, idealmente a paciente tem o parto normal. Idealmente, né? Vamos dizer, a paciente que já operou. Barriga mexida, já tem aderência, um monte de coisa, foi ideal evitar uma cirurgia, né? Então, assim, não impede parto normal e endometriose. Tem uns trabalhos que mostram que, dependendo do lugar da endometriose, poderia aumentar a chance de laceração específica quando pega ali o septo reto vaginal, doenças muito grandes, a gente está falando. Mas, assim, não impede, não contraindica. Aliás, é o ideal para você não ter que fazer uma cirurgia, se for pensar, entendeu? Não é proibido na cesariana, pelo amor de Deus. Estou falando que não contraindica, entendeu? Dá para fazer o parto normal tranquilamente. Eu tenho uma paciente que tem endometriose até volumosa. Ela teve 2 partos normais, o segundo foi agora, em dezembro, inclusive, entendeu? Com endometriose lá e não recuperou, intestinal e tudo, tá? 2 partos normais. Acho que eu não aguentaria pela dor. Eu sou muito sensível à dor. Em parto normal, eu não iria aguentar. Tem analgesia. Ficou então tranquilo? Então, em tese, paciente com endometriose, a gente considera uma paciente gravida, uma gravidez de alto risco, diferente de uma paciente hipertensa, mas um risco que a gente não consegue muito mexer, infelizmente, né? Hipertensa você trata, né? Você não tem como tratar uma placenta prévia, é meio que formou e acompanhamento. Beleza? Bom, estamos ganhando, não é isso? Manda a próxima. Vai, que agora a gente vai virar isso. Vamos lá, pergunta 6, hein? São só 12, gente, vamos embora. Vamos virar. Ih, tá na metade. Sabidamente, o tratamento hormonal tem impacto positivo na qualidade de vida da paciente, muito devido à melhora dos sintomas de dor da paciente. Contudo, ele também melhora a chance de gravidez espontânea em pacientes com fertilidade. Peraí, Como é que é? Vamos lá, Repete a devagar. última frase. Falar da minha forma. Tratamento clínico, hormonal, pílulas em geral, tá? Melhoram a dor da paciente. Eles também podem melhorar a chance de gravidez espontânea naquelas que são inférteis? É isso. Sim ou não? Não, peraí, isso é infértil. Ou seja, a paciente tem fertilidade endometriose, vou tratar com hormônio, ela vai ter chance de engravidar maior. É isso. Se você trata com hormônios aqui, eu sou muito. Não, peraí, 7. Essa é bem fácil, gente. Essa é bem fácil. Essa a gente fala o dia inteiro lá. Assim, tempo, né? 8, Você demorar. 5. Ai, Cris, vamos, gente. E aí? Minha filha não tá na época de engravidar ainda não sei. Gente, assim a gente pensa. Temos um consenso? Temos. Não, Sabemos. Temos? Então, ó, contar até 3, hein? 1, 2, 3 e... Não! É não, a resposta certa. Ficou olhando pra ver. Será que é não mesmo? Gente, paciente já tentou engravidar, quer dizer, paciente infértil, ela tentou engravidar ou está tentando e não está conseguindo. Se eu vou bloquear ela, eu só vou perder tempo. Eu vou ficar, tem muito, a gente recebe paciente todo mês assim. Minha médica passou 6 meses da pílula X para depois eu tentar de novo. Eu falei para ela, você perdeu 6 meses de tentativa, porque não tem nenhuma evidência, não melhora em nada a chance de você engravidar espontaneamente pós-hormônio, nenhuma, só perde tempo. Tá? Então, se a paciente já é infértil, ou seja, já tentou por 1, 2 anos, 3 anos que seja, e não conseguiu, as terapias têm que ser diferentes. Aí vai pensar em técnicas de reprodução assistida, vai pensar em cirurgia, outras coisas, mas nunca indicar bloqueio hormonal para isso. Beleza? Beleza.
Dúvidas? Não, essa foi fácil. Essa foi muito fácil. Vamos ver essa. Queria desestabilizar o adversário, não, mas foi fácil. O tratamento da endometriose profunda é sempre cirúrgico. Sempre não. Endometriose profunda é sempre cirúrgico. Calma, sério, deixa eu... Você viu isso? Mas eu acho que tem pacientes que têm endometriose absurda e não tem sintomas de solução cirúrgica, porque... E tem pacientes que têm endometriose mais discreta. É um pouco. Tem onde fala sempre. Estão demorando demais. Também. Sempre. Vamos lá, contar até 3. 1, 2, 3 e... Não. É verdade. O nome profunda, ele deixa a gente sempre confuso porque acha que a doença é grave. Gente, profunda significa apenas que ela infiltrou qualquer tecido que seja mais do que 5 milímetros. Uma coisa é profunda, outra coisa é grave. São Nossa, termos 5 diferentes. milímetros? Se passar disso é profunda, é isso. Então existem 3 tipos de endometriose principais. Superficial, menos do que 5 milímetros. Profunda, mais do que 5 milímetros. E a ovariana, que hoje a gente considera uma doença à parte. Então, a gente só vai operar em casos específicos, não porque ela é profunda ou não. Ela vai ter... Tem pacientes que têm doença superficial mínima, com dor insuportável. Tem pacientes que têm doença profunda até grave, dependendo e sem dor nenhuma. Né? Então, depende muito de cada caso. Essa foi bem fácil também, né? Mas essa é uma boa curiosidade, porque não é porque a doença é grande que a dor é grande. Exatamente. A doença pode ser pequena e a dor ser imensa. Exatamente. A endometriose ela não tem uma relação obrigatória, né, tamanho com sintoma. Ela pode ser pequena e muito sintomática e vice-versa. O que para a infertilidade tem uma tendência de ser o contrário, porque a infertilidade, a gente sabe, ela pode acontecer em qualquer tamanho de doença, mas quanto maior a doença, a tendência é pior porque começa também a associar as aderências que você vai fazendo com a doença, entendeu? Então, a dor não tem relação obrigatória, a infertilidade tem alguma relação com o tamanho. Beleza? Eu ouvi um sim de lá. Acho que não falaram não. Ninguém falou assim, foram 2 não. Eu falei não antes, vocês colaram. Essa pergunta a gente já debateu um pouco por aqui, então vai ficar mais fácil. Paciente tem endometriose sabida. E ela chega para você e fala, eu quero tentar engravidar. Ela pode tentar engravidar naturalmente? Ela tem endometriose? Ela tem endometriose, ela sabe que tem endometriose, acompanha com você. E ela quer nesse momento tentar engravidar. Ela pode simplesmente tentar engravidar? Sim. Sim. Poder pode tudo, Ela vai conseguir. Então é sim, unânime aqui, foi fácil assim, não teve nem tempo. Sim. Essa é bem fácil, claro que sim. A paciente não tem o diagnóstico de infertilidade, você pode, aliás, você deve fazer isso, tirar a pílula. E aí vem a grande questão, quando a paciente tem dor e tirar a pílula, é o momento dela estar fazendo todas as medidas adjuvantes de forma muito intensa, para tentar segurar as menstruações com cólica. Ela pode tentar, ela deve tentar, inclusive, só que com acompanhamento. Temporalmente falando, a gente tem, vamos tentar até tanto, se chegar nesse prazo, a gente começa a fazer investigação desse lado e assim vai. Não dá para fica 5 anos tentando, com a dor piorando, a doença também e vida que segue. Mas claro que sim, o paciente que nunca tentou e quer tentar, a gente sempre pode fazer uma avaliação das trompas também, ver se funciona, a gente pode avaliar a reserva folicular, mas a resposta é sim. A gente não tem nada em contraindique, pelo amor de Deus, a tentar engravidar. Existe algum período entendido pelos médicos que essa mulher pode ficar sem tomar remédio? Poxa, isso não existe. Isso, na verdade, é uma coisa... Eu tenho vários pacientes, inclusive, que não tomam. Geralmente, pacientes um pouco mais velhas, às vezes pós-cirurgia, que estão com dor muito controlada, tá? Mas não existe esse período, mas é importante acompanhar. Igual a gente falou, pode ter uma paciente que não usa pílula nunca, a doença nunca cresce, é muito individual. E tem paciente que usa pílula a vida inteira, a doença é muito grande, né? Então, não dá para ela ficar livremente, assim, 5 anos tentando engravidar, sem nenhum acompanhamento, sem avaliar a doença, avaliar também a fertilidade, tudo isso. Mas não existe período certo escrito. Ela pode ficar até a vida inteira sem hormônio. Pega uma paciente que não pode usar hormônio. Ela teve uma trombose grave e não pode usar. Ela vai ficar sem usar hormônio a vida inteira. É acompanhamento, né? E assim vai. Segue ganhando aqui, né? Sim. Esquece esses detalhes. Poxa, tudo aqui acabou que já tem resposta. Sabidamente, a endometriose é uma doença ginecológica. É possível encontrar focos em homens? Sim. Sim, é Ela deu a verdade. resposta para o time adversário? Essa é a grande pergunta. Existem casos descritos em homens, sim. É claro que a queixa, a clínica é completamente diferente, são achados cirúrgicos geralmente, tá? E aí vem a grande questão de uma outra teoria da doença que a gente chama de metaplasia celômica. O que é isso? Sabemos que o peritônio, todo mundo sabe o que é peritônio? Sim. Aquela membrana que reveste toda a barriga por dentro, né? Que é o lugar mais comum de endometriose, certo? Então, o peritônio, ele possui células que a gente chama de totipotentes. Elas são igual a célula tronco, ela pode se transformar em qualquer célula do corpo. E tem vezes que aí a gente não sabe qual é o estímulo que faz isso,
ela pode transformar numa célula de endométrio. Então, se eu tenho transformação de célula de peritônio em endométrio, vai virar um endométrio dentro da barriga, até do homem nesse caso. E nesse caso poderia ser endometriose em homem. Mas isso é raríssimo, né? Menos de 1% dos casos, mas existem relatos já E eles sentem descritos. dor? Sentem dor, geralmente podem fazer até tumorações com sangue menstrual e tudo isso, né? O Olha, tratamento clínico é semelhante? Não, nesse caso é cirúrgico, geralmente. Existem alguns focos que são muito cirúrgicos, até em mulheres, né? Exemplo, pacientes que têm endometriose de parede abdominal. É óbvio que existe uma porcentagem das pacientes que ficam sem ter que operar, mas são focos que nascem no músculo da parede, muito comum pós-cesariana. Tem endometriose, tem cesariana, cresceu o foco dentro do músculo, da barriga, né? Bem na musculatura. E às vezes são focos que a dor não passa de jeito nenhum. É muito complexo o tratamento da dor. São pacientes que às vezes estão sem cólica nenhuma, encostou a barriga na pia, doeu. Então, encostou a barriga na roupa, doeu. Então, assim, são focos que geralmente são cirúrgicos, né? E nesses casos também. Então, tem focos que é muito difícil. Apêndice, é quase 100% cirúrgico. Então, a gente acaba tendo esses tipos de focos e nesse caso também seria. Boa? Estamos indo para o final, hein? Isso é nossa. Até os dias atuais, muito se fala e se estuda sobre as formas de diagnosticar endometriose, principalmente de forma precoce e inicial em pacientes jovens. É possível fazer o diagnóstico de endometriose por algum exame de sangue? Sim ou não? a ultrassom, né? Também tem ultrassom. Prontas? E aí? 1, 2, 3 e? Não. Elas estão esperando a gente É, responder. deu um delay. Estamos não. A Jéssica Percebi isso agora. mas entreguei duas vezes. Tanta certeza. É, ela tá entregando várias. Tô entregando, Não volta atrás. Não vou fazer mais isso. Da minha filha com Cláudia. Ela tinha muitas dores, tinha 14, 15 anos, ali no exame de sangue suspeitou alguma coisa, mas ele me disse assim, vamos confirmar, fechar o diagnóstico com a ressonância. Isso. Foi isso que eu falei, Diagnosticar a inflamação, não é isso? é o O exame de confirmar. sangue, a resposta é não. Beleza, todo mundo acertou. Mas de qualquer forma, qual é a questão? O diagnóstico até hoje, se a gente for ver em guideline, ele é feito em biópsia, até hoje. Diagnóstico definitivo. Eu tenho que pegar um tecido acometido, exemplo, intestino. Eu mandei para biópsia, o patologista olhou a peça, tem intestino, tem endométrio e endometriose, certo? Só que é óbvio que ninguém precisa ficar operando todo mundo para ter diagnóstico hoje em dia, uma vez que tem a clínica soberana e tem exames de imagem cada vez melhores. Muito se falou sobre marcadores tumorais que tem envolvimento com endometriose, o mais famoso é o CA125, certo? E esse marcador, ele pode estar aumentado em alguns casos de endometriose, principalmente ovariana, nesses casos, tá? Só que isso não acontece em todos os casos, aliás, é a minoria, então a gente não pode se basear nisso. Em pacientes que têm marcador alterado, principalmente esse, aliás, tem trabalho falando até de pools de marcadores, faz um monte de marcadores junto, e nada teve ainda até hoje nenhum tipo de acurácia boa para diagnóstico, tá? Só que em pacientes que têm endometriose, têm sintomas e têm marcador alterado, quando ele é alterado, a gente pode usar esse marcador de termômetro para fazer acompanhamento da terapia. Está bloqueando o paciente, a dor está melhorando, ele começa a cair o marcador, poxa, está fazendo sentido, a doença está sendo estabilizada, está sendo bloqueada. E é isso, mas diagnóstico por exame de sangue, tanto que eu nem peço de rotina exame de sangue para isso, a gente tem outras coisas melhores. Beleza? Diagnóstico mesmo só por exame de imagem. Diagnóstico clínico, sim, o definitivo só com biópsia. Definitivo. Só que é óbvio, todo mundo tem que operar, a minoria vai operar. Doutor Claudinho, é possível com a transvaginal? Porque Sim. a minha... Isso é muito importante porque transvaginal de rotina, de 5 minutos, que vai A minha fazer. foi de emergência. A minha eu também tava não. na emergência passando mal, com muito sangramento, muita dor, fiz tomografia nada, transvaginal também nada. Aí o médico que me atendeu na emergência que falou, olha, pode ser que mais faça uma ressonância para confirmar. A transvaginal simples não vai fazer diagnóstico. Em casos de pacientes com o azar de ter doença no ovário, eu falo azar porque é uma doença chata, acaba aparecendo aí, beleza, você tem um sinal que vai investigar depois, certo? Mas se não tiver nada no ovário, você não vai ver nada, né? Então, agora, a transvaginal com o preparo intestinal, aquela paciente que faz o preparo igualzinho da ressonância, e vai fazer aquela transvaginal, vai demorar 1 hora mapeando, com pessoas especializadas, consegue fazer diagnóstico. Sim. Aliás, em alguns centros, a ultrassom é mais usada do que a própria ressonância. Em vários centros. Mas sim, agora, ultrassom simples ou de emergência do centro, você não vai ver nunca, né? Entendi. Beleza? Beleza. Vamos lá. Tá acabando mesmo. Sabemos que o tabagismo, ou seja, fumar, né, está relacionado ao aumento de risco de desenvolvermos várias doenças, né, de termos várias doenças.
As fumantes têm mais chance de ter endometriose? Pergunta de prova. Não existe uma coisa mais. De aparecer. Estamos prontas, hein? E... Só pra botar uma pilha. Só pra pressão. Podemos, A gente? gente pergunta se elas errarem, a gente ganha um ponto a mais? Caraca, Isabela tá gulosa, né? Caramba, a pessoa ela é ambiciosa. Estão acabando. Então... Por quê? Não entendi essa lógica. Duas respostas. Acelerar. Eu não sei, gente. Mas a gente chegou. Vou contar até 3, hein? Ah, entendi. 1, 2, 3 e... Não. A gente não chegou no consenso! A gente nem falou ainda. Achei que era 3 pra gente terminar de... Eu também não dei a resposta. Bom, mas a nossa resposta era não mesmo. Não, peraí. Era sim. De qualquer forma, é uma pegadinha. A gente sempre acha que o tabagismo é fator de risco para qualquer doença no corpo humano. Sim. E não é assim, pelo amor de Deus. Quando ninguém fumar, não, tá? Pelo amor de Deus. A gente fala isso às vezes em faculdade, vai fumar. Por incrível que pareça, doenças que são hormônio dependentes, e aí, inclusive câncer de endométrio é um exemplo clássico, o tabagismo ele entra como um fator de proteção. Por favor, não é para fumar, tá? Mais uma vez. É porque parece que o tabagismo, ainda mais pessoas que fumam a longo período e tudo isso, ela tem menos disponibilidade de hormônio no sangue. E isso poderia estimular menos doenças hormônio dependentes, que a endometriose é uma doença hormônio dependente. Então o tabagismo não entra como fator de risco principal, ou nenhum deles é para a doença. Aliás, alguém sabe quais são os fatores de risco para a endometriose? Um ponto extra. Você quer ganhar ponto extra? Se alguém falar... Então vamos lá, eu falei já assim, tabagismo não é um fator de risco. Então, quem sabe quais são os fatores de risco clássicos para a endometriose? Não é má alimentação. Genética também entra, genética sim. Genética sim? Genética sim. Não vou nem um ponto. Empatado, luta. A menstruação. Não. Pô. O que é fator de risco? Fator de risco é você ter algo que vai aumentar a chance de eu desenvolver uma doença, certo? Então é você ter a doença. Eu sei que a alimentação, glúten, essas coisas, piora. Então, isso piora sintoma, piora a inflamação, mas não é que vai criar a doença, são coisas diferentes. Então, o que eu pego uma paciente jovem, eu pego os fatores de risco dela e eu falo assim, poxa, ela tem chance grande de ter doença. A genética já falaram. Sim, a sim. chance dela ter parente de primeiro grau, mãe ou irmã com doença, a chance dela desenvolver chega a 500%, 700% em alguns trabalhos, é muito alto, tá? Sim. É muito alto, tá? Esse a gente não sabe qual é o gene envolvido, mas sabendo que é muito risco. Quais outros que a gente pode pensar assim de cara? O paciente tem isso, chance de ter endometriose. Fator de risco. Vai ganhar ponto extra. Calma. Muito sangramento, uma menstruação mais forte, sei lá. Isso não está errado, tá? Tá errado. Não tá. Faz sentido. 5 menstrual do paciente, sim. Então, Ou 0,5. 0,5. É o tipo da menstruação também. Tá? Tanto a paciente que tem polimenorreia, sabe o que é polimenorreia? Polimenorreia é o ciclo menstrual curto, abaixo de 24 a 21 dias. Ou seja, ela menstrua muitas vezes no ano. Né? Então, se ela tem muitas menstruações no ano, ela tem mais chance de doença. Ou o paciente que tem muito coagulado. O coagulado não é sangue aumentado, sim. O paciente que tem menorragia, sangramento menstrual aumentado, também tem mais chance do que ela falou, sangramento aumentado. Né? E um fator de risco clássico que a gente sempre esquece, chama-se menarca precoce. A paciente que teve a primeira menstruação. Muito cedo, é verdade. Cuidado com esse termo, por quê? Mas o que é considerado muito Exatamente cedo? Isso. Por quê? O muito cedo, para você pensar em quando é precoce, a puberdade precoce é abaixo de 9 anos, isso é outra coisa. Mas para endometriose é abaixo de 12 anos, aumenta o fator de risco. Ah, então. Aí é um caso, porque o meu começou com 16. Você até falou Você é pra mim. tudo diferente. Mas, gente, lembrar, isso é fator de risco. Fator de risco não é uma certeza, é só aumento de probabilidade. Pode Matemática aumentar. e a medicina Mas não é por nenhuma ela matemática. menstruar mais tempo? Exatamente isso, mais exposição ao hormônio. Igual mioma, mioma é a mesma coisa. Aliás, mioma e endometriose, quase todos os fatores de risco são iguais, tirando a obesidade, porque mioma aumenta e endometriose diminui. Meio ponto. Meio ponto. Diminui com a obesidade. Exatamente. Não diminui, não é chance, é chance. É mais comum endometriose em pacientes com IMC mais baixo do que IMC mais alto. E isso é uma coisa que ninguém consegue explicar, porque... Não tem porquê? Por quê? Doenças hormônio dependentes, quanto mais obesa a paciente, mais hormônio ela tem na parte periférica. Então, o mioma vai piorar, a chance de câncer endométrio, câncer de mama, um monte de tumor, mas a endometriose, por algum motivo, A endometriose saiu dali. resolveu Um diferentona. paciente magro, foi isso. Exatamente.
É exatamente isso, o paciente tem que ser mais fácil. Mas pode olhar que tem aqui Exatamente. É muito raro pegar um paciente jovem, muito obeso com endometriose. Vai ver com ovário policístico, outras coisas, a endometriose é difícil. Mas aí quando você descobre a doença, você começa a engordar. Mas aí é a Os hormônios, ansiedade. Eu ganhei uns quilos depois que eu descobri. Mas na época eu era bem mais magrinha mesmo. A hormônio também é ruim. Ó, tá 1-0. Não, tem mais uma. Não, 1,5. Não, mas a gente também falou. Não, vamos lá. Eu Depois entreguei vocês vão duas. falar Pode de puxar fora. na gravação que eu entreguei 2 respostas pra vocês. É verdade, é verdade. Porque eu fui muito Ela ansiosa. Ela entregou um não e um sim assim, ó, de A chance de bandeja. empatar vai, E vamos marcar o tempo agora. Muitas vezes, durante o tratamento das pacientes portadoras de endometriose sintomáticas, fazemos uso de métodos hormonais, tais como as pílulas contraceptivas. Faz diferença para o tratamento dos sintomas de endometriose fazer a pílula com intervalo ou sem intervalo? Sim ou não? Você tem que parar na situação. Faz, porque tudo tem que parar na situação. Faz, porque não tava dando certo. Minha filha fez de outro jeito que ela tomava, aí deu uma pausa. Calma, não vamos entregar. Então não balança a cabeça. 1, 2, 3. Calma, todo mundo tá pronto? Tá! 1, 2, 3 e... Sim! Olha, essa aqui tem uma pegadinha, tá? Você sentava, todo mundo. Aqui, a grande questão aqui foi, faz diferença para o tratamento dos sintomas. Então é sim, é verdadeiro. Agora, para a endometriose é não a resposta. Explico o motivo. A pílula, quando é feita com intervalo ou sem intervalo, para a doença, ela exerce o mesmo efeito, que é o do bloqueio. Então, quando a gente fala de endometriose, tratamento clínico, quando a paciente tem sintoma, fazer com intervalo muda, porque no intervalo pode sangrar, porque o sangramento é motivo de ter dor, beleza? Então, óbvio que muda. Agora, para a endometriose, a gente não tem essa evidência científica tão forte de que tem que ser contínua, por mais que a gente faça isso visando os sintomas melhores, certo? Então, na verdade, não sangrar é algo bom para os sintomas, mas em tese o efeito na doença seria o mesmo de bloqueio ou tentar bloquear a doença. Somente em casos de paciente pós-operatório, ou seja, operou a endometriose, tem uma carga mínima ou nenhuma de doença na barriga. Aí a pílula com intervalo parece que aumenta mais a chance de recidiva da doença do que a pílula contínua. Mas a gente pode ser assim porque o sintoma muda. E quem sangra pode ter dor. E a dor geralmente pode ser tão forte quanto era da menstruação normal. Essa aí, eu sarei por causa da Malu, não sei se você lembra, mas a gente esteve no consultório falando que a pílula não estava dando certo, minha filha rolando de dor, indo pro hospital o tempo inteiro. Aí a gente chegou pedindo para trocar a pílula. Falei, troca, doutora, a pílula, pelo amor de Deus, ela não tá vivendo. Aí ele falou, não, a gente não vai trocar a pílula, a gente vai trocar o jeito de tomar a pílula. Vamos pensar melhor nos intervalos. Porque é muito difícil lidar com o E escape. deu certo, né? Lidar com o escape é algo muito complexo, não é fácil. Quanto mais jovem o paciente, pior. Às vezes tem que trocar, às vezes tem que tentar adaptar, mas assim, os sangramentos do escape às vezes são muito ruins. A gente tenta evitar ao máximo o sangramento nesses casos por causa da dor. O que é bom para diminuir o escape? O que é bom de escape, isso é muito pessoal, tá? Você pode fazer um vídeo hormônio para todo mundo aqui comigo, e uma respondeu nunca mais sangrar na vida, a outra sangrar o dia inteiro, todo mês, o ano inteiro, e assim vai. A melhor forma de reduzir escape de hormônio é ter intervalo, a verdade é essa. Então, agora, quando você faz intervalo, você sangra. Então, às vezes, você faz espaçar um pouquinho mais o uso, usa 3, 4 meses seguidos, depois faz um intervalo pequeno, para tentar sangrar poucas vezes no ano, e pílulas que são combinadas nesse caso, a pílula convencional. Em progesterona isolada, isso não dá para ser feito tão facilmente. Às vezes tem que pensar em trocar o método, às vezes trocar alguma coisa ambiental, alimentar que pode ajudar também nisso, alguns medicamentos que estão usando em conjunto e assim vai. A alimentação influencia muito, assim. Eu acho que, pra mim, quando eu fui tomando consciência dos sintomas, quando eu bebia um pouquinho a mais, eu sangrava. Estresse é muito comum. O paciente está muito bem bloqueado, teve um estresse, brigou com o marido, vai sangrar. Agora, uma coisa que eu aprendi com seu pai, que pra mim foi novidade total, é que o sangramento que a gente tem de pílula, de pausa, não é a menstruação. Não é mesmo, nem podemos chamar disso. Por quê? Mas a gente chama. É até bom chamar porque assim, você sangrou, você sabe que está no sangramento, está meio preocupado de gravidez, geralmente é isso que importa. Menstruou. Né? Mas a menstruação, por obrigação, ela tem que ser um ciclo fisiológico, sem bloqueio. Então você tem que fazer uma ovulação. E as pílulas convencionais são anovulatórias, então você não pode fazer menstruação. Pode ser igualzinho até o sangramento. Aquilo ali seria um sangramento de privação hormonal. Eu parei a pílula, sangrei pela privação da pílula que eu parei. É isso.
Então a gente Não, passa não pode ser. anos tomando pílula, falando que tá menstruando e na E não verdade Não está menstruado. Nem ovulando a Tá nem princípio. ovulando. Exatamente. E a pergunta, quando você não está ovulando com a pílula, você consegue preservar os folículos? Essa é meio ponto a mais. Você Né? não tá Não, ovulando. não. Vamos lá, se você não está ovulando com a pílula, então você consegue economizar os folículos, né, da reserva folicular. Não. Não. Nossa, aqui, Sem dúvidas, né? Já estamos olhando. Ela já afirmou aqui. Pode Eu dar um acho ponto que pra não. gente. Empatou. Vamos fazer mais 10. Não, porque a gente tem um e descarta todo mês, independente da menstruação. 7 milhões de folículos. Então, ela nasce, isso quer dizer, ela tem isso durante a vida embrionária da mãe. Ela nasceu com 1 milhão. Ela perdeu só de nascer quase entre 6 e 7 milhões só ao nascer. E aí, durante a vida, quando ela chega na puberdade, já chega a 300 mil. Já perdeu mais de meio milhão só de chegar na puberdade. E aí, depois, geneticamente, tem uma tendência a perder 1.000 folículos por mês. Uma tendência. E depois de 35 anos, essa tendência aumenta. A gente nem sabe muito bem qual é o cálculo. E se parar de menstruar, continua perdendo. Continua até na gravidez. E aí Até na perde por gravidez. onde? Perde por apoptose. O folículo entra em atresia quando tem morte celular. E Um ponto, hein? Empatamos. Empatamos. Agora eu tenho uma Dá 1,5? Que meio é esse? Recurso. entra a Por gravidez. que tem Ela, meses? ela se apresentou como do Centro de Estudos do Instituto. É verdade. Centro de Estudos do Instituto. Sabia, mas eu tinha lá. Alguém do Centro de Estudos. Não tem ninguém do centro. Não, você não gente. Juliana, por favor. Estudo não da endometriose, da pós-graduação. Tem outra coisa. A pós-graduação de ensino operar. O time ali já tem saí muito anterior, porque você pode perceber que estamos todos da mesma cor. Isso é verdade. Então, assim, Foi combinado. Foi. Teve algum Se reuniram antes. Eu, sinceramente, sinceramente, aceito o empate. Acho que estamos todos Endo amiga. Eu tenho uma última dúvida rapidinho. Por que pacientes que estão bloqueadas algumas vezes ovulam? Porque o bloqueio, nesse caso, não é geralmente com pílula contraceptiva convencional, só com progesterona. Qualquer progesterona isolada não é obrigatoriamente contraceptivo nem ovulatório. Exemplo, DIU hormonal, Genogeste, Implanon, Gestrinona. Gestrinona, exatamente. Não são... Para você garantir a ovulação tem que ter estrogênio. E onde tem estrogênio é na pílula convencional combinada. Só. Ou no anel vaginal, obviamente, ou no adesivo, né, que tem estrogênio. Por isso que quando eu fui, uma dúvida, congelar meus óvulos, o seu pai falou que a melhor idade era a que eu tava, que era 23 anos. Então, no caso, é por conta disso que você acabou de explicar. Que Quanto mais jovem, melhor. É que ninguém com 23, só você que conseguiu. Eu tô com muito medo. Porque, assim, a melhor idade é quanto mais jovem, porque... Eu ainda fiz 2 ciclos. É a maior carga de óvulos que você tem, Sim. a maior chance de você estimular bem. Às vezes, com um estímulo só, você pega bastante folículo, né? Pega para uns 40 anos, vai fazer quantos estímulos para conseguir um óvulo, entendeu? Essa é a questão. Então, realmente, quanto mais jovem, melhor. Só que é muito difícil alguém ter essa consciência tão jovem, essa conversa mesmo. Né? Mas pode-se congelar óvulos a partir de que idade? Não tem essa idade certa. Menstruou, já Em pode. tese pode, mas tem que menstruar. Só que, ó, como é algo que acaba tendo que muita transvaginal, muito hormônio, tudo isso, é ideal que tenha vida sexual pelo menos por causa disso. Mas não tem idade certa não tem idade mínima. Menstruou, ela já é madura para engravidar. E tem idade máxima? Então, De acordo com o exame. máxima, em tese, tem pessoas que fazem estímulo em qualquer idade, né? Sendo muito... Eu não sou fertileuta, não quero entrar nessa discussão, mas assim, a gente sabe que pacientes muito mais velhos, perto da menopausa, com reserva muito baixa, fazer muitos estímulos ali vai acabar, às vezes, prejudicando mais do que ajudando. Então, não existe uma idade certa máxima, não existe. A gente acha que a paciente pré-climatério com reserva muito baixa não seria adequado ficar tentando, porque vai ter uma carga hormonal muito grande para a gente não conseguir nada de qualidade, se é que vai conseguir alguma coisa. Então, falar a idade específica, até 40, 45, 50, isso não existe, entendeu? Em tese, se ela tem ainda função ovariana, ela pode tentar. Em tese, sim. Palmas para elas. Que isso, tá vendo? Mas a gente acertou a bônus. Tá bom. A gente também. A gente acertou a bônus. Entreguei duas, Juliana. Ó, antes de encerrar, meninas, alguém quer fazer algum comentário, falar um pouco de alguma coisa extra? Não, só agradecer e parabenizar vocês e todas as meninas aqui também pelo engajamento na causa, né? A gente estava ali falando no camarim o quanto ainda há muita desinformação. Sim. Então, que a gente puder usar as nossas vozes para ajudar o pessoal de casa é bom. É isso. É Então, ó, isso. eu também agradeço não somente o Instituto, hoje está representado aqui com a Ju,
com a Débora, até a Simone já está aqui também. Agradeço a vocês mais uma vez, né? A maioria está aqui mais uma vez comigo. Ano passado foi igual, eu prometo que é o último ano. Eu prometo. A Ju não. Vou agradecer também, poxa, a clínica que minha esposa trabalha lá para mim, que me ajudou muito e está aqui com a gente, parceira. E assim, muito obrigado. Ano que vem a Ju vai inventar alguma coisa, com certeza. Não, mas a gente tem que continuar divulgando a causa, é importante. Não é o último Porque ano, tem não, muita Ju. desinformação Pode chamar, ainda. Pode ser Hoje a falta de informação, hoje tem informações cada vez mais erradas. Esse que é o pior. É o excesso. Cada um fala uma excesso. coisa, né? Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigada.